Você gostaria de melhorar a sua estratégia de operações na Bolsa de Valores de modo a ela atingir 100 grandes diferenças em relação à sua ideia original, a máxima performance que lhe é possível? Bom dia, investidor! Eu sou Renato Falcão e hoje eu vou falar para você sobre o exercício de otimização de estratégias. O que é a otimização, como ela funciona e como ela pode ser uma aliada para você melhorar as suas estratégias. Naturalmente, muitas vezes a gente tem, por um insight de análise gráfica ou mesmo por um alinhamento com a lógica do mercado, uma boa ideia de um sinal de trading, de uma boa estratégia de trading. E isso muitas vezes já coloca a gente à frente de 95% dos traders do mercado. Porém, sempre existe algo a melhorar, porque por mais que a gente tenha tido uma ideia de trading, um setup alinhado com a lógica do mercado, é muito difícil que num pontapé inicial a gente consiga ter todos os parâmetros, como gerenciamento de posição, quanto que vai bater o stop gain, quanto que vai bater o stop loss, você trabalha com limite de tempo, você trabalha com ajuste de stop, ajuste de número de contratos e por aí vai. É muito difícil que todas essas regras você acerte numa primeira atacada. E justamente por isso a gente vai ver na otimização uma ferramenta muito poderosa para melhorar as nossas estratégias. Bom, para começo de conversa, o que é a otimização? A otimização é quando nós temos parâmetros de teste em que a gente quer combinar diferentes formatos de diferentes variáveis para ter algumas hipóteses e através do teste dessas hipóteses a gente encontrar quais são as melhores configurações. As configurações de uma estratégia que permitem que a gente puxe dela o melhor do padrão do mercado que está sendo refletido através dela. E para fazer isso é muito simples. No MetaTrader 5 a gente pode observar, por exemplo, que existe a janela dos parâmetros de teste ou dos parâmetros de otimização. Basicamente a gente usa essa janela, em especial essa primeira coluna ao nome de cada parâmetro, quando a gente quer fazer um backtesting, quando a gente quer simular as regras de trading em um teste um a um de cada uma das operações. Mas a gente pode verificar que se a gente marcar essas caixinhas ao lado do nome de cada parâmetro, a gente consegue colocar essas outras colunas que vêm na sequência em ação. E basicamente o que a gente consegue fazer é definir, por exemplo, que eu quero otimizar no meu robô a relação entre o stop loss e o take profit. Eu quero saber exatamente quais as relações de stop loss com take profit que vão me gerar o melhor proveito. Será que um stop loss um pouco mais curto ou um take profit um pouco mais longo podem melhorar a minha performance? Ou será que são formas simplesmente de eu estar ou diminuindo muito o meu nível de acerto ou piorando a minha relação risco-retorno sem que isso traga real benefício para a estratégia? A gente tem os pontos de início, os pontos de final da nossa otimização e a gente tem o passo. O ponto de início é a hipótese inicial daquele parâmetro. O passo é o avanço para você fazer novas hipóteses na combinação. E o ponto final é entre o início e o passo, o final que você vai ter, que vai determinar basicamente o número de etapas total desse teste de hipóteses. O mesmo vale para o stop loss. E o interessante é a gente observar que se, por exemplo, eu tenho entre o início e o final da minha linha de otimização, por assim dizer, 5 passos para a definição do take profit, e se eu tenho 7 passos, por exemplo, no meu hall de hipóteses elencáveis de stop loss, o número total de testes que a minha otimização vai fazer para encontrar o resultado final é de 1 vezes o outro, ou seja, de 5 vezes 7 são 35 cenários que a minha otimização vai calcular no total. E mesmo que eu calcule essa otimização em uma base curta, por exemplo, que ela rode num período de 3 meses, 35 testes um a um levariam muito tempo. E é aí que a otimização é uma ferramenta muito ágil. Por quê? Porque ela não vai fazer um teste um a um. Ela vai fazer um outro tipo de teste que vai ter uma alta verossimilhança, que é o algoritmo genético. Basicamente, o MetaTrader tem um algoritmo de inteligência artificial
que vai fazer um reconhecimento de padrões na série de dados e em cima disso vai conseguir processar os testes e resultados finais e estatísticas com muito mais velocidade. E assim você vai conseguir ranquear na sua otimização os melhores cenários, as melhores soluções. E com isso, o que acaba acontecendo? Você acaba tendo algumas configurações que se destacam e como a otimização por algoritmo genético é um procedimento em que você vai ter aproximações do que seria um teste 1 a 1, depois disso vale a pena você fazer o teste unitário, o backtesting de cada um dos melhores desempenhos, dos sets de parâmetros com melhor desempenho. Ok, depois que você fez isso, você conseguiu realmente associar a sua otimização a algo mais palpável. Só que ainda não chegou no fim. Por quê? Porque a gente vai ter um grande desafio na otimização que é evitar o chamado overfitting. O que é o overfitting? É quando a gente fatoriza demais as regras de uma estratégia para que elas se adequem exatamente a todas as variáveis do período que foi testado e entreguem a melhor performance possível, mas que elas necessitem de um alinhamento de planetas para que aquela situação volte a acontecer, porque ela incorporou elementos sazonais no cálculo. O overfitting é o maior inimigo de quem trabalha com beta testing de estratégias ou com exercícios de otimização. Só que existem algumas dicas. A primeira dessas dicas é que você tome muito cuidado com os filtros. Por quê? Porque quando você cria filtros e mais filtros para uma estratégia, você pode acabar reduzindo muito a amostra, o tamanho da amostra, a frequência do seu trading system. E por que isso é ruim? Porque quando você diminui a sua amostra, você diminui o intervalo de confiança atribuído àquele padrão de comportamento. E assim sendo, pode ser que você tenha um resultado mais enviesado e que numa próxima vez que o seu cenário filtrado estiver com aval para operações, você acabe vendo algo muito diferente, porque aquele elemento sazonal já não se encontra mais presente. Então, você tem que tomar muito cuidado com os filtros, em especial quando a colocação do filtro eleva pouco as suas métricas de qualidade, mas reduz bastante a frequência. Nesse caso, é de se pensar que esse filtro não faça parte do seu dia a dia. Um outro cuidado que você tem que ter é com os parâmetros secundários. No momento que você já está preocupado com a média móvel do indicador de força de tendência que é utilizado como sendo um dos filtros, você já está fatorizando em excesso. É que nem se você tivesse falando sobre o perfil, a filosofia da estratégia, e em algum momento você se visse discutindo sobre a cor do olho do cara que opera trading systems de tendência, por exemplo. Não faz tanto sentido. E o terceiro cuidado que a gente deve tomar quando falamos de otimizações é sempre trabalhar sim com a otimização mais voltada ao curto prazo, mas repetir os testes, recriar os testes um a um depois de selecionar as melhores combinações em amostras mais longas. É muito difícil que um overfitting que estivesse presente numa amostra de 3 meses mantenha certa homogeneidade de resultados, consistência de métricas de backtests em um teste mais longo, um teste, quem sabe, de 18, de 24 meses. Então, esticando isso, você consegue ver o quanto que a tua estratégia tem de fragilidade e de elemento sazonal, ou o quanto que ela realmente reconhece um padrão de comportamento dos players daquele ativo, dos players daquele mercado. E você pode estar se perguntando, depois de fazer a otimização, qual é o próximo passo? Bom, a otimização ela tem uma capacidade incrível de transformar estratégias que muitas vezes seriam apenas um subproduto em algo verdadeiramente bom, em algo verdadeiramente consistente. Desde que, é claro, a gente tome os devidos cuidados. Só que você não pode achar que fez a otimização, fez o teste unitário, está pronto para sair operando. É muito importante que você esteja incubando essa sua estratégia, incubando esse seu bicho por alguns períodos para você ver na prática, sem colocar o dinheiro real, se existe alguma condição de negociação daquela estratégia que foi colocada dentro do backtesting que ameaça a sua prática ou que gera alguma inconsistência naquele resultado que foi apresentado. É recomendável que se você otimizou, por exemplo, inicialmente a estratégia em 3 meses, você coloque pelo menos 30% desse período como uma incubação, que seja, por exemplo, um mês
de período de incubação. E só a partir daí você pode pensar em colocar essa estratégia na prática. Porque, em primeiro lugar, você vai ter confiança naquelas regras, você vai ganhar convicção de que aquela estratégia realmente é para você. Você vai dominar os aspectos operacionais, o tipo de cuidado que você deve ter, o tipo de mercado em que o seu robô vai ficar um pouco mais sensível. E, é claro, você vai estar com algo muito mais seguro nas mãos, porque ele vai ter sido um código que foi incubado, que foi colocado em prática na conta demo, e qualquer inconsistência que lhe fosse apresentada seria identificada nesse exercício. E bom, se você passou por todas essas etapas, daí a gente pode falar sobre operar a estratégia na prática e, é claro, ganhar dinheiro. Gostou? Então dá um like nesse vídeo, eu acredito que isso vai ajudar muito, vai ajudar com que o YouTube divulgue esse conteúdo para mais pessoas que possam ter o mesmo interesse que você, que possam gostar desse tipo de conteúdo, vai ajudar que a gente esteja sempre desenvolvendo esse tipo de conteúdo no canal, que a gente esteja sempre abordando esse tipo de tema. E, é claro, vale o convite para você estar se inscrevendo no canal do Portal Alok no YouTube. Lá você vai ser notificado sobre todos os envios desses vídeos diários que eu estou acrescentando nesse desafio de 365 dias de vídeos todos os dias. Espero que você tenha gostado e te agradeço pelo seu tempo por estar aqui comigo até agora. Valeu e até amanhã!